Fala, povo doidão, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, de verdade. Vamos aqui, ó, mais um rolezinho de história do Brasil. Nós estamos na aula 32, estamos falando ainda da Primeira República, né, desse grande recorte aí da Primeira República. Espera aí que tem um negócio errado aqui. Não, tá tudo certo. Desse grande recorte, né, 1889-1930, e dentro dela a gente está picotando aí a nossa análise, né? Hoje o nosso papo é suave, vamos dizer assim, mas muito importante. É uma aula que também a gente não pode errar, porque eu quero que você reflita, a história serve para isso, né? Pra você pensar o Brasil de ontem, o Brasil do século XX, o Brasil de hoje, né? Os mecanismos políticos aí do país que você vive, para entender a república do país que você vive até hoje. Se não for para isso que a história serve, não serve para nada. Então vamos lá, retomando aqui, bem rápido, porque a gente está vindo de uma sequência aí só de Brasil, né? Na última aula nós falamos do governo do Prudente de Moraes. Primeiro civil, cafeicultor, São Paulo, elite paulista, oligarquia paulista. No campo político, ok, deu uma transição bacana entre aquela República da Espada e depois o jogo da oligarquia. Teve o lance de Canudos, né? Até peço desculpa aí que eu fiquei meio puto nessa aula aí, mas é assim mesmo, né? Tem que sentir a história, né? Então, espero que não tenha atrapalhado vocês. Mas é pra gente pensar mesmo. Canudos um vexame. Vexame. Não vou nem lembrar. Bom. E aí, cara, quando termina o governo do Prudente de Moraes, a gente fala que o governo dele estabilizou porque ele entrega o bastão para um sucessor. Esse sucessor dele é totalmente diferente, como vocês vão ver aqui na aula de hoje, estou sendo irônico, tá? Ou seja, o Prudente de Moraes conseguiu dar continuidade no governo das oligarquias, principalmente da oligarquia paulista, assumindo a presidência da República, tá bom? Hoje a gente vai falar então do nosso segundo presidente civil e do quarto presidente da história do Brasil aí, que é o Campos Salles. Vamos falar do governo dele e fazer uma análise sobre ele. Meu objetivo com vocês é analisar a política econômica do período, e vocês vão entender que esse favorecimento do modelo do agronegócio vai gerar um negócio, uma política que é uma fórmula do atraso, diria o Caio Prado Júnior. Vocês vão entender por quê. Vocês vão entender o Brasil hoje, inclusive. E aí nós vamos entender os mecanismos, essa parte é bem importante, os mecanismos políticos de um negócio chamado clientelismo. Já ouviu falar de política café com leite, política dos governadores, coronelismo, voto de cabresto? É hoje, é essa aula aí que nós vamos resolver isso, tá bom? Então os 3 passos aqui, ó. O governo Campos Salles, quero dar uma breve apresentação aí do governo e do presidente. Depois eu quero falar da política econômica, essa que eu chamei de, o Caio Prado Júnior chamou de fórmula do atraso. E os mecanismos políticos das oligarquias, como é que os caras se mantêm no poder, né? Porque a hora que eu contar o que os caras fizeram com a economia, você vai falar assim, não, mas não é possível. Mas como é que eles conseguem fazer isso? Aí eu conto como é que é o jogo político que dá condições deles fazerem isso. Bom, esse aqui bonitinho aí, ó, é o Campos Salles aí, ó. Manuel Ferraz Campos Salles, nosso quarto presidente. O governo dele vai ali, ó, de 1898, quando termina o Prudente de Moraes, até 1902. É o cara que vira o século, né? Coloca o Brasil no século XX. Já falei para vocês que as eleições nesse período aqui acontecem em 15 de março e a posse acontece no 15 de novembro, simbolicamente ali por conta da República. Como eu falei para vocês, o Prudente de Moraes, o antecessor desse aqui, ele era homem, mais de 50 anos, paulista da elite cafeicultora de São Paulo, formado em Direito em São Paulo e representava o interesse do agronegócio exportador. O Campos Salles já é totalmente o oposto. Ele é homem, assume a presidência com mais de 50 anos, ele é paulista, estudou Direito em São Paulo, faz parte da elite cafeicultora de São Paulo e vai tocar um projeto agroexportador também para o Brasil. Então eles são muito diferentes entre eles. Ele faz parte do Partido Republicano Paulista, assim como o Prudente de Moraes. Então esse é o presidente aí da vez. Representando essa elite cafeicultora, qual que é o projeto que ele vai tocar para o Brasil? O mesmo projeto agroexportador que a elite cafeicultora tinha interesse. Sempre falo para vocês, tem dono, tem Estado? Tem. Vê lá se o Estado não tem um dono ali, não tem um grupo tomando conta dele. É lógico que esse grupo vai sofrer interferências, oposições, mas nesse caso, o presidente é o representante da elite cafeicultora. E aí, representando a galera do Partido Republicano Paulista, o que ele vai fazer? Tocar um projeto agroexportador para o Brasil.
um cara polêmico, né? Ouçam lá o podcast dele, ou leiam alguma coisa sobre o Campos Salles. Ele era mais elitista, de uma família... isso ele era diferente do Prudente de Moraes. Ele vinha de um lugar que tinha bem mais grana e bem mais poder, de uma família de cafeicultores aqui de Campinas. Então, tipo assim, ele era mais elitista, ele tem uns probleminhas aí com racismo, né? Chegou a barrar algumas pessoas na comitiva dele, aí tomou uma chamuscada do José do Patrocínio uma vez tal. Então, assim, é um cara meio snob, assim, da elite cafeicultora paulista, tá, meu? É isso. O Prudente Moraes. Aí aqui tá uma fazenda de café da época e é o nosso presidente cafeicultor que vai tocar o projeto dos caras. Só que, o que ele tem que resolver? Tem duas coisas que ele precisa resolver. Até agora não tinha vigorado ainda uma política que desse aí a articulação entre os municípios, né, os poderosos dos municípios, os governadores e o presidente da República. Ele é o cara que vai inventar um jeito de governar o Brasil aí. Ele vai estabelecer um mecanismo político aí que fica famoso e muita gente vai usar. Vocês vão ver isso aqui. E um dos desafios que ele tem, que está vindo aí, ó, eu falei na aula do Prudente de Moraes, desde o começo da República, para não falar desde a Guerra do Paraguai, é crise econômica. Então ele vai ter que enfrentar essa crise econômica e esse é o nosso segundo ponto aqui. Quando eu falo de crise econômica, eu estou falando do quê? Eu estou falando de déficit. Déficit é aquela palavra que... eu já devo ter falado isso em outro momento para vocês, mas é aquela palavra que quem não tem os dentes da frente não consegue falar, né? Déficit. Você precisa dos dentes para falar essa palavra. O que é déficit? O governo está gastando mais do que arrecada. Tem um problema aí nas contas públicas, né? Entre o que entra e o que sai. O contrário disso é o superávit, é positivo. O déficit é negativo, as contas estão no vermelho. Além disso, você tem inflação, que já vem de um período anterior, você tem, por conta da emissão de dinheiro, lembra lá aquela época do encilhamento e tal, e um dos principais problemas do Brasil é que, além do déficit nas contas públicas e a inflação, você tem uma dívida externa que não para de crescer. E para você atrair investimento e conseguir resolver isso, você tem que resolver esse negócio da dívida. Mas o Brasil não tem como pagar essa dívida nesse momento. Então o Campos Salles, ele tem um plano. Antes mesmo dele assumir, ele já está eleito, mas antes dele assumir, ele faz uma viagem para a Inglaterra para conversar com os credores, né, com os banqueiros. Ele vai conversar com os banqueiros na Inglaterra para ver o que dá para fazer com a dívida que o Brasil tem lá. Vocês não têm cartão de crédito ainda, né? Vocês não devem ainda. Vocês são muito ricos, vocês não devem. Mas assim, quando você deve para um banco, você deve para um cartão de crédito e tal, às vezes você nem precisa ir lá negociar. Eles mesmo te ligam e oferecem uma renegociação da dívida. Eles juntam tudo, jogam mais juros em cima, jogam para frente, liberam um mês, não sei o quê. Basicamente, tem um nome bonito, pomposo, funding loan, né? Que o Campos Salles fez. Mas o que ele fez foi o seguinte, ele foi lá, sentou com os credores e falou, ó, eu vou arrumar as contas lá do Brasil, mas eu não tenho como pagar vocês agora. E eu preciso de mais dinheiro. É boa essa no banco, né? Aí ele falou, ó, então vocês têm que congelar minha dívida aí por um tempo, me dá um tempo. Daqui 10 anos eu começo a pagar ela, fazer a amortização. Mas eu preciso de mais grana e vocês vão ter que fazer isso. E aí, sabe o que aconteceu? Os caras emprestaram dinheiro para ele. Deram uma pausada na nossa dívida, jogaram para frente com mais juros, mas emprestaram, fizeram um novo empréstimo para ele. Esse acordo que ele fez lá ficou conhecido como funding loan. Aí você fala assim, mas peraí. Para aí que essa história tá confusa. O Brasil deve, certo? O Brasil está em crise, certo? Não tem condição de pagar, certo? Aí o presidente eleito, antes de tomar posse, vai para a Inglaterra, certo? Conversar com os banqueiros, certo? Que emprestaram dinheiro pra gente, certo? E estão querendo receber, certo? E aí ele fala que não tem como pagar, certo? Aí os banqueiros ficam assustados, faz cara de reação bovina, né? Aí o Campos Salles fala assim, além de não poder pagar agora e começar a pagar mais pra frente, eu preciso de mais grana, certo? Entendeu até aí? O que você não tá entendendo é que os banqueiros de lá falam assim, tá bom. Por que eles falam isso? Porque, mano, já viu o banco perder dinheiro? Os caras não perdem dinheiro. Esse dia a menina me ligou aqui e me ofereceu um negócio estranho no telefone. E eu segurei ela no telefone, ela ficou 1h30 conversando, ficamos até amigo. E eu falei pra ela assim, eu não tô entendendo como é que vocês estão ganhando dinheiro nisso aqui que você tá me oferecendo.
Ela falou, então, fecha comigo. Eu falei, não, você não vai ligar pra mim pra perder dinheiro. Eu preciso descobrir. Aí eu fiz conta, eu sou ruim de conta. Aí eu descobri como é que ela tava ganhando dinheiro. O banco não perde dinheiro, mano, o banco não perde. O que os banqueiros vão exigir? Tá, a gente dá um prazo maior pra você pagar, joga a dívida lá pra frente, renegocia, faz o tal do funding loan, tá certo. E aí você assume a presidência com uma estabilidade econômica e tal. Só que os caras têm a contrapartida. Os caras vão pedir o seguinte, ó. Mas qual que é a garantia que você pode dar pra gente que vocês vão pagar? Aí os caras conseguem pegar, por exemplo, tributos da linha de trem no Brasil e ir direto para os credores de fora. Eles conseguem pegar a garantia, por exemplo, das taxas, das tarifas alfandegárias do Rio de Janeiro. Tarifa alfandegária é aquilo que está sendo cobrado pelo que entra e pelo que sai. Aquilo ali ficou tipo penhorado já com os credores, então é garantia que você vai tirar ali na fonte, entendeu? Eles conseguiram também que o governo prometesse que ia adotar certos comportamentos, como por exemplo, manter a agroexportação, não incentivar a indústria, garantir alguns privilégios para produtos deles aqui, algumas empresas, entendeu? Você vai lá, mano, você dá o dedo pros caras, o cara quer comer até o teu calcanhar. Então, tipo assim, eles aceitam, só que eles pegam várias garantias e eles amarram o Brasil num modelo que não vai deixar a gente se desenvolver industrialmente, quer que a gente continue sendo quintal do mundo. Bacana, né? Aí, quando o Campos Salles faz esse acordo, ele estabiliza, vamos dizer assim, a economia, porque não tem mais aquela história de que o Brasil está devendo, né? Pelo menos, ó, a dívida está acertada, nós vamos ter um tempo para acertar as contas e tal. E aí ele atrai o interesse do capital estrangeiro, porque tem várias garantias e vários privilégios do capital estrangeiro no Brasil. Aí a galera começa a acreditar mais no Brasil. Aí você fala, César, mas é ruim? É, por quê? Porque a gente tem que ver como é que fica a situação do Brasil. Porque aqui no Brasil, o que vai acontecer? Ele lança um plano, assim que ele volta, ele assume, lá em novembro, aí ele lança um plano da economia, chama Saneamento da Economia. Aí lá tinha uma cartilha econômica, que ele veio com essa cartilha na cabeça quando ele voltou da Inglaterra, e a cartilha chamava Caminho Certo. Basicamente, essa cartilha dizia o seguinte, o lema dela: o Brasil deve exportar ao estrangeiro o que nós temos de melhor. Café e produtos agro, né? E nós devemos comprar do estrangeiro o que eles têm de melhor. Indústria. Entendeu? Mantém o agro e produto industrializado. Ah, compra de fora, eu estou ganhando dinheiro com o agro. Eu quem? Eu cafeicultor, né? E o pobre? Ah, pobre. Não posso falar aqui o que vai acontecer com o pobre, né? O caminho certo, então, cara, é o seguinte, vamos vender o que a gente tem de melhor, agro. É aqui, cara, tá sendo inculcada essa ideia de Brasil, celeiro do mundo, agro é pop, até que é tudo, vamos nessa. Não que o agro não seja importante, mas aí se abandonar as outras coisas, né? E olha que nós estamos aqui no final do século XIX, né? Cara, sabe o que acontece com esse programa aqui de saneamento? Ele vai arrebentar com a classe média, por quê? Vamos lá, o governo vai organizar as finanças do Brasil. Tá, primeira coisa, primeira medida do Campos Salles, corta gasto. Isso prejudica os cafeicultores? Não. Prejudica quem? Prejudica quem estava trabalhando nas obras, por exemplo. O Brasil estava com algumas obras de modernização desde a época do Floriano Peixoto. Portos, algumas rodovias, não sei o quê, tentando modernizar e industrializar o Brasil. O governo fala, ó, fechou a torneira, tem que cortar gasto. A Inglaterra, isso aí, que aí não vai ter produto industrializado, vocês compram da gente. E o Campos Salles, isso aí, beleza. Até hoje tá assim, esses arrombados. Aí, cara, tipo assim, então beleza, então corta gasto. E aí obra de saneamento, cara, cortou, geral. E aí gera desemprego também, porque tinha uma galera trabalhando nessas obras. Beleza, travou os gastos e as obras. Tá. Congelamento dos salários. A fórmula aí dele, ó. Vamos lá, vamos sanear a economia. Congelamento do salário, não pode fazer graça não. Liberar a tributação de impostos de produtos ingleses, ok, não tem problema perder dinheiro aqui. Mas gastar dinheiro com salário que vai para o trabalhador e pode virar consumo, não. Isso é feio, então congela o salário. Crédito, o governo não pode dar mais crédito para ninguém, não podemos emprestar dinheiro para ninguém. Qualquer iniciativa aí para iniciativa privada, empresa e desenvolvimento do capital, nesse momento não dá. Os cafeicultores estão bem? Não estão bem, pessoal? Fala aí, pessoal, estão bem? Os cafeicultores estão bem. Pessoal da indústria? Então, a indústria vai ter que esperar um pouquinho, não tem crédito para vocês. Comércio também não tem crédito para vocês. Não, também não tem crédito. Cafeicultores também, tá todo mundo bem. Ok. E o que um governo faz quando quer sanear a economia, moçada?
Aumenta os impostos. O Campos Salles, ó, aumenta os impostos. De todo mundo? Não. Não, cafeicultor, vocês estão pagando imposto aí? Não, tá tranquilo? Tá. Indústria? Ah, tá fudido, né, irmão? Comércio? Putz. Trabalhador pobre? Consumo? Nossa, arrebenta os caras de imposto, arrebenta com a classe média e protege o setor agroexportador. Lembra do lema? Vender o que a gente tem de melhor, comprar o que eles têm de melhor. E o desenvolvimento da nossa economia? Que se dane, cara. Por isso que aí ele inventa tanto imposto. E aí tinha que ter um selinho nas coisas que estava pagando imposto, que os caras, o brasileiro é criativo, né? Já tem meme na época chamando ele de campo selo, de tanto imposto que o cara inventa. O Caio Prado Júnior, analisando a formação econômica do Brasil, vai chamar isso aqui de fórmula do atraso. E, cara, faz sentido, olha o que ele está falando. Ele está dizendo assim, ó, o Brasil é um país que tem abismos de pobreza e desigualdade, assim, infindáveis, né? Tem uma péssima distribuição de renda. Você tem uma galera empobrecida. Aí o governo incide imposto sobre consumo, libera imposto de produtos do estrangeiro, favorece o agronegócio, congela os salários, corta empréstimos e para com gastos públicos. Você trava o setor médio, a modernização e a indústria do país. E aí a elite cafeicultora e o Brasil inteiro fica dependente do capital internacional. Você não está conseguindo ver o Brasil de hoje aqui? Olha o que a gente está fazendo. A gente está entregando até a Amazônia em prol do agronegócio. Agro é pop, é tech, é tudo. É para quem? Pode ser para você que está me assistindo. Para mim não é. Para mim não é. Então, é importante o agro, vocês têm audiografia, o Marcos Silva acerta isso com vocês lá, tal, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? A gente faz um país com uma elite que vive dessa propriedade de terra e tal, com esse desenvolvimento aqui no café, e aí, tipo assim, o resto da população sem desenvolvimento nenhum, independente do capital internacional. Isso gera aí um eterno retorno de atraso, porque como é que você sai dessa situação? Você está sempre dependendo disso. Não sai, né? É a fórmula do atraso. Só que aqui tem o café, certo? Só que vai dar merda. Isso aí vai dar merda, vai. Por quê? A classe média vai começar a fazer barulho. As oligarquias não são soberanas aí até o fim. Vai dar BO isso aí. E outra, o café vai entrar em crise já. Eles vão zoar o Estado, vão saquear o Estado para salvar o café. Mas não vai adiantar, o café vai entrar em crise mesmo assim. Pô, daqui a pouco os caras vão pegar dinheiro do Estado, mano. Estrutura, dinheiro público, para queimar café, para favorecer os caras. Aí você fala assim, mas que doideira, como é que os caras conseguem fazer isso? Ninguém faz nada. Deixa eu contar para vocês como é que era o mecanismo político. O que permite que eles façam isso, né? Os mecanismos políticos das oligarquias, então, mecanismos oligárquicos, é assim, ó, esses poucos que tomam conta do poder, essa elite proprietária de terra, em especial o pessoal de São Paulo, lógico que tem elite do Rio, de Minas, do Rio Grande do Sul, tem outras elites aí de segunda grandeza, mas São Paulo é o carro-chefe da economia. Essas elites, tanto é que os 2 primeiros presidentes são paulistas, né? E o próximo também, e o próximo também. Essas elites... Não, só o próximo é o Rodrigues Alves, depois é o Afonso Pena, aí é a vez de Minas Gerais. Aí o Afonso Pena morre antes de terminar. Aí vem o Nilo Peçanha, o Barack Obama, mas calma, deve ser lá pra frente. Essas elites, elas... O Campos Salles, ele tem um jeito de fazer o governo e a articulação. Vocês estão ligados que assim... isso é um absurdo, mas como é que se mantém essa prática aí do modelo agroexportador deles, de tudo isso que eu contei até agora? Existe um negócio que chama clientelismo. Clientelismo é uma rede de troca de favores, né? É uma rede de troca de apoio e troca de favores. O Brasil tem 3 esferas, a esfera municipal, estadual e federal. O mecanismo político aqui que eu vou explicar para vocês funciona nas 3 esferas. Como é que a elite, como é que as oligarquias mantêm o Estado funcionando para elas. Vamos por esfera para você entender, no final eu amarro tudo. No nível municipal, tá rolando um negócio que fica conhecido como coronelismo, é um conceito. Aliás, tem esse livro aqui, muito bom, da Maria de Lourdes Janotti, ó, daquela coleçãozinha que eu sempre mostro para vocês, o coronelismo, uma política de compromissos. O coronelismo está rolando nos municípios, nas cidades. Por quê? O coronel aqui é um proprietário de terra, alguém importante numa cidade e tal. Alguém influente, ou seja, é um poder local com bastante influência sobre as pessoas, sobre a economia, sobre a segurança, sobre a justiça. É uma figura ali no município forte.
Esse cara tem o controle do voto da galera, porque ele leva a galera para votar, e como ele tem muita gente em volta dele, dependendo dele, né, um fazendeiro importante numa região, tem uma galera em volta dele, ele leva essas pessoas para votar e ele pode conduzir o voto da pessoa. Ele vai determinar, ó, vocês vão votar em tal pessoa. Poderia ser ele mesmo, ou um parente, ou amigo, alguém que ele fez aliança. Ele vai encaminhar o voto dele. Olha o poder que ele tem. Como uma galera depende dele, ele encaminha o voto. Vocês vão votar em tal pessoa. Só César, mas por que as pessoas aceitavam? Porque o voto era aberto. Lembra da Constituição de 1891? O voto era descoberto. Então você ia votar, ficava um jagunço lá com a arma na cintura, olhando tua cara. Falava, vai filho, é isso mesmo, põe o nome aí. E além da eleição ser fraudada, tinha gente morta que votava, tinha documento falso, enfim. O que você tem que guardar aqui é que um coronel numa determinada região, e são muitos coronéis pelo Brasil afora, cada região tem o seu coronel, tem o seu proprietário de terra influente, esse coronel ele comanda um curral eleitoral. Ele tem um monte de votos na mão e ele vai negociar esses votos com quem? Vai negociar com deputados, né? Vai negociar com senadores, vai negociar com governadores e até com o presidente da república. Em quem ele mandar, a galera vai votar. Então esse cara tá com poder na mão. E o povo ganha o quê? Cara, o povo ganha uma vaga na escola para a professora que é mulher do cara ali, uma construção de uma ponte aqui, o cara vai, né, organizando doação de sapato, um alimento, uma terra para plantar. Ele vai fazendo uma grande rede de favores ali com a galera, beleza? Os eleitores então são conduzidos aqui. Essa chave já é do século XX, mas acho que é de 1917. Mas assim, ela representa bem essa ideia do voto de cabresto. Você conduz o voto de alguém. Então no nível municipal é isso que está rolando na República. No nível estadual, os governadores então vão ter que articular, porque eles precisam dos coronéis para ter os seus votos, né? Esses governadores então, eles vão fazer uma negociação com o presidente da República, porque os governadores representando as oligarquias estaduais, cada estado tem a sua oligarquia, que normalmente está lá governando o estado. O que esses governadores de estado oferecem para o presidente da República? Ó, a gente ajuda o senhor a eleger um congresso que te apoia, tipo assim, eu vou me encarregar de aqui do meu estado, eu só mando deputados eleitos, porque eu vou conduzir aqui através dos coronel e tal, eu vou só eleger aqui deputados que apoiam o senhor presidente. Aquele candidato de Minas ou de São Paulo que foi combinado a eleição. Em troca, o Estado ganha autonomia. O presidente promete não se intrometer no Estado. Esse negócio de Estado ter autonomia no Brasil sempre é muito sério. Sempre foi buscado. Então o presidente fala, ó, beleza, você me encaminha os votos para que eu consiga governar e ter um congresso a meu favor, e eu deixo a elite de vocês aí tomando conta desse Estado. Eu não vou me intrometer no Estado. Vocês vão ter autonomia. Quando isso acontece, há uma troca de favores aqui entre os governadores, que vão conduzir deputados e senadores do seu estado para apoiar o presidente, e o presidente dá uma moral para os governadores, não enche o saco, manda dinheiro para a verba, né? Consegue ali atender algumas reivindicações dos governadores e tal. E se tudo isso não desse certo ainda, e algum deputado fosse eleito que fosse contra o presidente, por exemplo, você ainda tinha uma comissão de verificação. Um deputado ou um senador nessa época, ele tinha que ser diplomado. E essa comissão de verificação, ela era super corrupta e fraudulenta também. Aliás, todo o processo eleitoral era fraudulento. Não tinha uma justiça eleitoral. Essa justiça eleitoral vai existir só no governo Getúlio Vargas. Então vamos supor que eu sou um deputado e eu escapei ali. Fui eleito, mas eu não vou com a cara do presidente. Eu não vou apoiar ele. No dia da verificação, se eu perceber que você não vai apoiar, eu posso inventar que eu achei um voto lá para você de uma pessoa que morreu. Isso acontecia muito, né? Tinha muita fraude. Aqui, ó, achei uma irregularidade num voto teu, então a tua candidatura não vai valer, você acredita? O que acontece então? Na política dos governadores, junto com essa comissão de verificação, se garantia a composição de um congresso sem oposição, que o presidente pudesse governar de boa e atender os interesses dos governadores ali, deixar os caras em paz governando. Tudo bem? Calma que daqui a pouco eu vou dar start em tudo isso junto. Tá aqui, ó, presidente da República, São Paulo, Minas, e aqui os governadores acenando pros caras, dando apoio, trocando apoio e tal. No nível federal, pra gente pôr os 3 níveis, né? No nível federal tá rolando um negócio que chama política café com leite. Toma cuidado, porque assim, não é bem verdade que a política café com leite é a alternância entre São Paulo e Minas à presidência. Se você pegar a sequência dos caras aí, não vai dar certo assim. Você tem, ó,
Prudente de Moraes, São Paulo. Campos Salles, São Paulo. Rodrigues Alves, São Paulo. Aí depois vem o Afonso Pena, Minas. Aí depois Nilo Peçanha, Rio de Janeiro, que ele era o vice e assumiu por pouco mais de um ano. Só que depois você já tem Venceslau Braz, Hermes da Fonseca, tem o Epitácio Pessoa, tem uma galera ali que, assim, não é necessariamente tipo assim, um de São Paulo, um de Minas, um de São Paulo, um de Minas. Mas existe um combinado entre essas duas oligarquias, qual é o candidato que eles vão apoiar juntos. Por quê? Quando Minas e São Paulo escolhiam um candidato, isso tinha muita força. Por quê? São as oligarquias mais fortes. São Paulo é a oligarquia mais forte porque é a elite política e econômica do país. Minas Gerais é uma oligarquia forte porque tem o maior número de votos, é o maior colégio eleitoral do país. O principal produto de São Paulo, o café. O principal produto de Minas, o leite. Política do café com leite. Então existe um acordo entre essas duas oligarquias na hora de fazer o nome para presidente da República. Normalmente, quando eles apontavam o dedo que ia ser aquele cara, né, o presidente, ali ganhava porque eles acionavam toda essa política que eu estou apresentando para vocês. Tanto a café com leite, quanto a política dos governadores, quanto a política do voto de cabresto. Já eu vou juntar as três aí para você entender melhor. Aqui, São Paulo e Minas trocam apoio para escolher ali a presidência da República. E lógico, esse presidente sendo eleito, paulista ou mineiro, a ideia é que ele possa retribuir esse apoio, dando uma moral para São Paulo, dando uma moral para Minas e para todas as oligarquias em todos os estados do Brasil. Por isso que a gente chama de república oligárquica ou o domínio das oligarquias nessa aula. Tudo bem? Vamos fazer recapitular aqui. Imagina o seguinte, vamos de trás para frente agora. No nível federal, você tem lá duas oligarquias combinando que eles vão fazer um presidente da República. Minas e São Paulo se juntam e falam, vamos lançar um candidato que vai ser forte. São Paulo tem a economia na mão, Minas tem os votos, né? Bastante voto. São Paulo também tem bastante voto. Aqui essa sigla é Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro. Então você tem ali um jogo de apoio entre Minas e São Paulo no nível federal para escolher o presidente. Só que o presidente precisa de apoio dos governadores para conseguir governar. Voltando, né? Então, qual que é a jogada? O presidente dá uma moral para os governadores, que apoiam o presidente, liberando dinheiro, verba, atendendo os interesses e dando principalmente autonomia. Em troca, o que os governadores fazem? Garantem que dos seus estados vão sair deputados e senadores alinhados com as ideias do presidente. E aí o presidente fica governando sem oposição, porque deputados e senadores compõem o Congresso. E o presidente, estando bem com o Congresso, ele apoia a lei que ele aprova, a lei que ele quiser. Tudo bem? Café com leite, política dos governadores. César, o que os governadores ganham com isso? Cara, quando você apoia o presidente, você sabe que esse presidente vai ser eleito, e ele é eleito, ele te dá autonomia e te dá uma moral. Você ajudou a eleger ele. Então ele está governando junto com você. O que você ganhou com isso foi autonomia também. Você vai poder mandar e desmandar no teu estado, o presidente não vai intervir. Na época do Império tinha muita intervenção. Agora os caras estão felizes com essa autonomia. Tá, César, mas aí como é que alguém está votando nessa parada? Alguém vai lá na urna e vota, então. Aí entra a ideia do município. Os governadores, eles precisam, quanto mais coronéis eles estiverem apoiando eles, melhor. E aí eles vão negociar. Ó, você manda os teus votos para mim e dos teus eleitores, fala para um coronel. Aí o coronel fala pro governador assim, depende, vai sair aquela ponte que tá para sair aqui, porque meu café não tá indo para onde tem que ir, cara. E a linha do trem? Vocês não viram que linha do trem no Brasil faz assim, ó? Onde era para ela ir reta, ela vai serpenteando, para passar nas fazendas, cara. Aí fala, e aí, vai sair a obra aqui ou não? Você não vai montar uma escola? Eu prometi pra galera aqui que eu ia fazer que eu ia para eles votar na pessoa tal aqui e que ia ter uma escola aqui. Aí não chegou, não sei o que, então você vai negociando. Esse cara aqui, o coronel, ele ganha cargo, dinheiro, favor, emprega um parente, ele ganha a moral do governador. E em troca, ele vai virar pro curral eleitoral e falar, galera, ó, é para votar em fulano, é para votar em ciclano. E o povo? Aí você fala, César, putz, então o presidente ganhou com isso, os governadores estão ganhando com isso, nesse troca-troca, os coronéis estão ganhando com isso, nesse troca-troca, e só o povo está perdendo, César. Eu já conheço a tua aula, no fim o povo sempre se ferra. Não, hoje você caiu do cavalo. Por quê? O povo não está perdendo só também. Porque você imagina o seguinte, o cara está lá vivendo uma vida difícil, na fazenda, dependente do patrão, do fazendeiro, do coronel. Aí ele fala assim, olha o último slide aqui, ó. Ele fala assim, cara, pô, ganhei roupa do cara, o cara me deu emprego, empregou minha mulher na escola, arrumou uma vaga pro meu filho não sei na onde, trouxe uma ponte para a região, construiu uma estrada, asfaltou não sei o que. Sabe, tipo assim, também estão ganhando
alguma coisa. Você não conhece gente hoje aí que troca voto em troca de cirurgia, de cesta básica, de pintar o muro? A galera está ganhando alguma coisa. Eu não estou aqui falando que é certo ou errado. Estou falando que todo mundo está ganhando alguma coisa nesse processo. Por isso que a gente fala que o clientelismo é uma rede de troca de apoio e favor. E esse é o mecanismo político que é usado aqui para as oligarquias conseguirem governar. Depois vocês dão uma olhada nessa imagem aqui. Há uma grande troca de favor acontecendo aí entre os agentes desse processo. É assim que eles conseguem governar. Tudo bem? Essa foi a aula 32, o domínio das oligarquias. Depois você pensa aí se na tua cidade, no mundo de hoje, tem alguma troca, alguma coisa que acontece aí, se você conhece alguém que já trocou voto, mesmo sendo voto secreto. Essa foi a aula 32 e a gente ainda está falando da Primeira República. Tá bom? Fique bem, bom dia, boa tarde, boa noite, valeu!